Buenos dias, meu caro companheiro. Seguinte, cara, hoje tá rolando um lance do suicídio, né? De prevenção ao suicídio. Então a igreja da minha mãe, ela assiste aqui 10 da manhã, hoje é domingo, né? 10 da manhã ela assiste o culto transmitido pela internet, né? Pelo YouTube, no canal da Igreja Presbiteriana Independente. Então o Cleiton, né, que é o pastor, eles falam sobre suicídio, prevenção ao suicídio, né? E daí a mamãe estava preocupada, ela me contou como é que foi o culto, eu dormia, eu durmo, né, a parte da manhã, sou que nem você, só fico de madrugada desenhando, assistindo série, fazendo as coisas, você fica trabalhando, né? E daí a gente repõe na parte da manhã. Resumindo, ela estava meio desabafando, falando do lado do meu avô, do pai da minha mãe, tem 3 suicídios, tem 2. Na realidade, um foi tentativa. Então, o pai da minha mãe é a referência nossa de bondade. O meu avô materno, vovô era. Ele morreu com 100 anos. Ele era um santo, um homem assim, calmo. Eu ajudava a dar banho nele, todas essas relações. Meu pai também, né? Minha mãe, levávamos no banheiro. E ele foi ficando quase paralisado, porque ele foi deixando de andar, ele ficou. Mas ele aceitava isso, e lúcido até o último dia. E ele tinha um pouco a solidão, que ele ficava sentado na cadeira, né? Na outra casa que a gente morava. E o irmão do vovô, o tio Maneco, tio da minha mãe, né? Meu tio também, né? De segundo. O tio Maneco foi o seguinte: eles tinham uma loja lá em Piratininga, e o filho dele era menor de idade, estava tocando o negócio lá e arrumou um sócio. E daí, por má gerenciação, deu uma dívida violenta lá, uns negócios, e o tio Maneco chamou um táxi, ficou tão nervoso com isso daí, e que teria que vender a loja, mesmo assim não ia pagar, ia arruinar a vida deles, né? E ele ficou tão nervoso que não falou nada para ninguém, chamou um táxi e saiu espairecer. Pediu para o taxista levar ele até o salto. É o alto de uma cachoeira, né? Aí ele deixou os documentos com o taxista no carro, desceu e falou: eu já volto. E saiu andar. Aí o taxista não estranhou, não falou nada, mas o tio Maneco deixou os documentos, deixou tudo dele, tudo anotado, senha de banco, documento, tudo deixou dentro do táxi. E, e foi lá. E daí estava demorando muito para vir, né? Aí deu aquele rolo o taxista. Aí no dia seguinte começou a procura do corpo, né? Porque caiu no rio, né? E desce correnteza abaixo até acharem o corpo. A irmã do tio Maneco, a tia Joaninha, irmã do meu avô também, né? A tia Joaninha, ela era casada, mas não tinha filho. E ela ficou viúva e entrou em depressão e cortou os pulsos, né? Aí a vizinha, eu acho que ela cortou e ficou gemendo. E eu acho que teve um surto também, né? E a vizinha foi lá, amarrou o pulso dela com pano, uma coisa assim. E daí se comunicou com meu avô, dizendo que ela não podia ficar sozinha, né? Então ela sobreviveu à tentativa. Aí ela veio morar com meu avô e com a minha mãe. Minha mãe era criança, tinha 12, 13 anos de idade, e morria de medo que ela fosse tentar de novo. Então aquela. Eu, quando criança, fui para Piratininga, e eu me lembro, porque depois ela morou um pouco com a minha mãe, os meus avós, né? Minha mãe, eu não tinha nem nascido, né? E depois foi mandada lá para a casa do outro irmão. Então, o vovô, o outro irmão dele, o tio Emílio. Eles eram farmacêuticos. Meu avô era farmacêutico, o tio Emílio, Piratininga. Ah, e parece que era Lins o salto lá da cachoeira, era em Lins. Aí mandou para Piratininga a tia Joaninha. Aí ela ficou lá, né? Morreu a esposa do irmão do meu avô, né? Do tio Emílio, já tinha morrido.
Então tinha lá uma das filhas dele que já era mais velha e a tia Joaninha, que é a irmã. E eu me lembro quando criança a gente ia para Piratininga e eu me lembro de duas velhonas super educadas, que essas coisas, né? Eles tinham sítio, mas tinha boi, tinha essas coisas. Eu lembro o tio Emílio, a farmácia tinha fazenda, as coisas lá, gado, né? Então não precisa nem dizer que o leite tirado da vaca, eles tinham. E criança, né, quando chega na casa dos parentes, assim, que tem, são abastados em matéria de essas coisas, é uma festa, né? Então tinha o queijo fresco, o leite, né? Um leite puro, assim, de vaca, não? E, resumindo, eu me lembro de ter visto essa velha, né? Então, ela morreu de morte natural. O irmão dela, o tio Maneco, suicídio na cachoeira, por causa de dívida. Aí o Fernando era sobrinho do tio Emílio, ou seja, sobrinho do meu avô também. O tio Emílio, o irmão do meu avô, sobrinho da tia Joaninha, do tio Emílio e do tio Maneco. Então o tio Maneco se suicidou na cachoeira, o sobrinho dele, o Fernando, eu não sei onde que morava o Fernando Celins, minha mãe me contou, me perdi. Ele tinha uma coleção de arma dentro do banheiro. Eu fiquei pensando, nossa, que raio de banheiro é esse? Deve ter um armário. Ele deve guardar as espingardas, né? Em pé no armário. Deve ter uma gaveta com revólver. Que raio de banheiro que é esse? Deve ser um. Eu me lembro, assim, os banheiros antigos eram muito bonitos, né, cara? Tinha aqueles azulejos, às vezes tinha aquela banheira de ferro. E realmente tinha armarinho para você guardar o pano de chão, detergentes, essas coisas. E ele guardava a arma lá no banheiro. E eu sei que era de madrugada, ele já tinha dado sinal, assim, sabe? Ele tomava remédio. Eu acho que era psiquiátrico, né, o remédio, mas ele não tinha nada assim de louco. Mais uma vez ele estava pegando a estrada e ele meio dormiu no volante e ele apagou, aí o carro foi meio parando, assim, sabe? Ele foi ficando com o som, foi diminuindo, saiu da estrada e o carro parou e acharam ele. Então ele já estava dando sinal, né? E nessa madrugada ele levantou, saiu da cama do lado da mulher, foi até o banheiro e estava demorando para voltar. E a mulher olhava, ele não vinha, não vinha. De repente escuta um barulho. Imagina o barulho dentro de um banheiro, à noite, dentro da casa, de um tiro. Deve ser muito alto, deve ser muito. Essa mulher, a mulher dele deve ter ficado muito assustada. Muito assustada. E deve ter demorado para ir lá no banheiro. Quando foi, ele estava lá, no chão caído, deu um tiro, acho, na cabeça, no ouvido, né? Acho de pistola, né? E eu era menino, eu me lembro da notícia, eu devia ter uns 14 anos, minto, eu tinha uns 12 anos. Não, eu já tinha uns 16, 17 anos, foi na outra casa. 16, 17 anos, eu gostava de andar de bicicleta, speed, e tinha um primo nosso que era corredor de ciclismo profissional e estava hospedado na casa desse Fernando. E eu fui lá, não na casa do Fernando. Eu acho que eu fui na casa de alguém lá do parente para conhecer o primo que era ciclista que corria em São Paulo lá, profissional de ciclismo, e ele veio de São Paulo para Botucatu de speed, de bike. E eu fui ver a bicicleta importada dele. Então foi o máximo de contato que eu tive próximo desse Fernando. Eu não sei se eu cheguei a ver se foi na casa do Fernando, onde que ele morava. Mas foram 3 suicídios do lado do meu avô, do pai da minha mãe, que era um santo. Um homem bom demais. Eu não conheço, na minha família ninguém conhece um homem tão bom quanto foi meu avô. E longevo, morreu com 100 anos. Bom de silencioso, de ajudar, não ter mágoa, pessoa boa, falava muito pouco. Um homem puro, né? E você vê o irmão, a irmã e o sobrinho, né? E esse para mim esse foi enforcado, já é um tema já meio comum, né? A pessoa, por amor, a mulher larga dele, ele implora para voltar, ela não, cada vez quer menos voltar, e daí ele vê ela saindo com o outro,
Antes já aviso, falou, olha, eu não vivo sem você, se você não gostar, para mim eu vou acabar fazendo uma besteira, eu vou tirar a minha própria vida. Eu me mato se você não voltar, minha vida não é nada sem você. Nossa família, nossa filha, você não pode fazer isso, né? Então, o que acontece? Dizem que ele viu ela com outro cara, saindo com outro cara, tudo. E daí ele ficou quieto, não falou nada pra ninguém e acharam ele enforcado, né? Não sei que local que ele se enforcou. Eu já ouvi há muito tempo assim. Eu já soube até na São Benedito, numa árvorezinha que tem na São Benedito, na infância, que o cara se enforcou de madrugada na árvore. Ninguém sabia quem era o cara nem nada. E quando o moleque a gente saía da escola para ir ver a árvore, né? Que o cara foi encontrado lá. A gente soube e foi ver a árvore. Mas não vimos o cara, não vimos nem. Criança tem mania de investigar as pistas, se tem sangue, né? Essas coisas. E, e eu soube de um outro cara que era com fio de. Ele se enforcou com fio de cobre desse de eletricista de casa, no caibro de um quartinho. Um quartinho, assim, não sei se ele trancou a porta. A gente sabe que nos filmes o pessoal toma alguma coisa antes para se enforcar, né? Ou ele tá muito chapado. Nos filmes eles tomam remédio para dormir, estão com muito sono. Tem aquela do escapamento do carro, né? Aquelas coisas. Esse parece que foi com o gás de cozinha, ele deixou ligado o gás de cozinha. Ou foi o gás carbônico do carro. Eu sei que ele ficou lá trancado, dormiu e foi envenenado com esse gás aí, né? Então eu achei pertinente porque a igreja se movendo para prestar ajuda. Então, já que a mãe do meu personagem foi encontrada enforcada, né? E na verdade foi o pai, né, do meu personagem que matou-a. Então talvez ela tivesse dado sinais, essa relação, ele se aproveitou. É fácil matar uma pessoa que já tentou várias vezes suicídio, né? E ao mesmo tempo fica a dúvida, será que ela não se matou mesmo? Será que não? Porque se ela já tentou, entende? Quer dizer, como que é a psique de uma personagem que todo mundo aceita que ela morreu de suicídio? Ela tinha os motivos para isso, e, né? E esse pastor da igreja da minha mãe falou assim, porque tudo é Deus, né? Um pastor de igreja vai dizer isso, que alguns motivos de suicídio é que essa vida não tá boa, eu vou morar com Deus. Deus, quer dizer, a pessoa acredita em Deus, nesse caso, né? O pastor dizendo, porque pode ser a pessoa não acredita em Deus e se mata, como ela. Eu acho estranho o pastor ter falado que a pessoa acredita tanto em Deus que se mata, né? É estranho, né? Me parece, na verdade, que. Porque toda a igreja condena o suicídio, né? O suicídio do Judas. Judas, né? Se arrependeu. Remorso, honra, que geram suicídio, né? Vergonha, remorso, honra, a maioria das vezes é para culpar alguém. É tipo, eu preciso cumprir o que eu falei. Eu falei de verdade mesmo, né? Por amor, assim, e vai deixar uma herança maldita pro outro. Se eu me matar, né? Eu resolvo. Medo de ser preso, né? De ser preso, de ser torturado, de sofrer, de estar com dor, estar desesperado. Então, uma doença muito grave, né? Por medo e falando, não, todo mundo morre, então eu vou fazer assim rápido e pronto, estou livre, né? De tanto sofrimento. É muito sofrimento, então resolveu, pronto. Aí sim, talvez tenha assim, agora vou até Deus. Eu vou voltar. Se antes de nascer eu vim, eu volto, não tem problema. Já encerrou. Eu estou feliz, estou satisfeito, vou embora. Se despede, vai embora. Entendeu? Morre, acabou, cara.
O Pedrão. Ô Pedrão, fala. Por que você não morre?